de conduzir o processo de elaboração do plano estratégico. E aí, bom, nós temos que levar em conta as participações dos sujeitos, mas tensionando, fazendo esse papel de fazer aparecer a prioridade, o destaque, apontar o gargalo, etc. E aí eu acho que é uma coisa que, para mim, teria que ser a natureza dos colegas para frente. Quer dizer, deve ser essa espécie de agência de desenvolvimento, muito mais com uma condição científica, técnica, etc., de elaboração, enfim, de serem a consultoria constituída na região. Quando as universidades comunitárias fizeram isso, e elas fizeram isso nos anos 60, nos anos 70, tanto Juí, Unisc, Facate e por aí afora, Univates e tal, fizeram isso. De algum tempo para cá, elas passaram a dizer, não, mas nós somos parte desse processo. E aí elas passaram a ser eleitas como presidente do Coreg, alguém representando a universidade. Aquilo que dizia o Roberto aqui, foi a Facate que articulou o Coreg Paranhana. Bom, se articulou, já se comprometeu politicamente com isso, já é uma entidade envolvida, já é parte, é um dos técnicos da FEE que participou do planejamento estratégico. Por mais qualificada, etc., que a Facate seja também, passou a ser sujeito interessado no processo. Então, eu não sei se não é por aí o caminho, de pensar estruturas que tenham essa função específica, constituinte exclusiva. A Assembleia Constituinte exclusiva, aquela velha história. Esse é o teu papel, depois extingue. Não vai ser deputado para adiante, não vai definir as regras para você continuar. Essa é a tua função, faz isso e depois te extinga. Eu não sei se isso não daria uma contribuição importante nessa articulação, porque esse é um sujeito que consegue dialogar com a sua pluralidade, se não dá para falar de imparcialidade, mas com uma pluralidade com diferentes sujeitos que se envolvem nisso. Obrigado. Abrimos então. Ele tinha uma. Antônio Carlos, eu sou do Núcleo de Políticas Públicas do Centro Mandato, sou engenheiro florestal, fiz o meu mestrado na parte de almoçamento em Santa Maria. E por característica é uma universidade mais a questão da área agronômica, até porque a própria florestal mesmo é a única que existe no estado, sempre foi lá. Hoje já com curso de mestrado, doutorado, já tem bastante experiência. Mas eu queria trazer a discussão na mesa, assim, também um tipo de regionalização que eu participei diretamente, quando iniciou no tempo do governo Colares, com a nossa presidente Dilma, era a presidente da fundação, quanto do evento para o Guaíba. E já se tinha anteriormente ações, bom, meu trabalho é caracterizado a questão mais ambiental aqui no Itacara, né? Trabalho mais a utilização do banco de dados da fundação para indicadores de impactos ambientais que eu estou fazendo isso. E aí se começou, antigamente tinha muitos planos sobre saneamento básico de uma cidade ou outra, captação de financiamento, e não se dava resposta para outra coisa nenhuma, não se isso, só esgoto. Lixo também, porque tinha o problema da questão principal dentro das cidades. E entra o Proguaíba com um banco interamericano, com uma experiência fantástica em termos de estrutura técnica para nós na época. Eles chegaram com as pastinhas do computador, nós ficamos babando em cima, que é isso, né? E no planejamento, planejamento monta-se então a Secretaria Executiva do programa e começa a se trabalhar com equipes técnicas das instituições envolvidas para a captação daquele recurso, 220 milhões de dólares. Então, foi uma demanda, todo mundo queria entrar para dentro para poder captar para as suas instituições. Bom, não importa. O que importa daí que surgiu uma questão fundamental dentro da área ambiental, que era como tu pode fazer planejamento estratégico na regionalização existente no município. Então se criou a bacia hidrográfica,
historicamente ela sempre existiu, dentro da agronomia, o que é uma bacia hidrográfica, e aí se define as 3 regiões hidrográficas do estado, a bacia hidrográfica do Guaíba, a bacia do Rio Uruguai e a do sul, aqui, que é o Mar de Deus. E aí começa a se desenhar o processo, e o desenho do processo eram cartas do exército, para 250 mil, que a gente colocava no chão e grudava, e ia fazendo aleatoriamente, com base na rede de drenagem, a divisão dessas bacias. E ficou, até hoje. Ficou, e se transformou em lei aquela coisa empírica, esse edifício. E aí se começa a pensar em diagnóstico dessas bacias como conflitos de uso do solo, meio ambiente, o que tem lá de impacto ambiental, o que tem de lixo, e o troço foi no roldão. Bom, foi no roldão, esse o recurso, as empresas dos municípios de Porto Alegre e Cachoeirinha com o maior impacto e também com capacidade de recursos próprios para sustentar o recurso do Banco Interamericano, do governo do Estado, se fez. Então a Emater ficou com 100 e tantas microbacias para ser plantada, Porto Alegre está fazendo, e ainda o próprio PISA, esse aí já era projeto da época, né, que era a ponta da cadeia. Outros projetos pelos diretores, mas foi tudo assim, por demanda, sabe? Foi tudo porque tinha aquele recurso de casa, tinha que tentar também. Porque a estrutura não se planejou, não se planejava, não se pensava o Estado, assim como a estrutura do departamento do planejamento na época, que tinham 40 técnicos, mas não se pensava em, bom, agora vamos fazer o planejamento estratégico do Estado do Rio Grande do Sul. O que serve para recursos naturais, bacias geográficas, é um tipo de regionalização, não serve, se discute. Mas o principal que eu acho, que também, a exemplo dos Coretes, se tem as bacias hidrográficas, se define em lei as bacias hidrográficas, se define na órgão ambiental, licenciamento ambiental, porque tem que assinar, porque tem que passar pelo crivo do conselho, do comitê da bacia hidrográfica, do CAI, do CIRS, aquilo e tal, mas ela não se institucionaliza como projeto executivo. E aí morreu na casca. Aí fica aquele negócio, o que nós vamos fazer com o lixo, o que nós vamos fazer com o esgoto. Aí precisa um deputado da base governamental que pega aquela região como a bacia dos Sinos, por exemplo, o deputado Zul, que intermediava junto ao Ministério das Cidades, captação de recursos, porque tu não tem. Então, na verdade, eu acho que esses processos, né, de definição precisam realmente da intervenção. É lógico que nós, da FEE, também temos muito pouco nessa área de meio ambiente, apesar do trabalho da crítica, muito pouco para intervir no processo, mas podemos ajudar em qualquer coisa que fosse do planejamento. As estruturas executivas, tanto da SEMA, em qual eu participei 2 vezes diretor da parte florestal, a agricultura não tem essas estruturas. Não tem. E outra coisa, pior ainda que eu achava, elas desconheciam a FEE. As próprias estruturas, elas não, tu tinha que implorar, dizer, cara, nós temos a FEE, é um banco de dados, nós temos informação, temos técnico especializado, tem um monte de... Não. Fica aquele troço meio político, assim, sabe, executivo, e tu te perde. E tu te perde e tu não tem, se tu vai perguntar na FEBAN quais são os seus instrumentos de planejamento ambiental, de diagnóstico, de monitoramento da qualidade da água para os próximos 10, 15, 20 anos, não tem. É só licenciamento ambiental. A empresa tal que precisa da licença, porque se a licença não assinar, ela não sai implantada no Estado. E hoje mesmo eu assisti a apresentação da questão da silvicultura, eu achei, cada um lógico tem a sua opinião, a respeito do seu engenheiro florestal, poderia protestar uma série de coisas, mas não é o caso. E aí que eu vejo que, como a minha área de geoprocessamento, quando nós fizemos o inventário florestal do Rio Grande do Sul de 2002, com as resoluções de imagem daquela época, hoje, então, excelente resolução, aliás, até hoje recebi do diretor do DEPAR, que o Estado está fazendo o edital para o novo inventário florestal do Rio Grande do Sul com uma imagem de alta resolução, que vai ser um instrumento muito bom para o nosso planejamento físico-rural. Não só para o florestal, porque tem imagem de tudo, planeja tudo.
Mas assim, o que nós identificamos? Que, fazendo todo o levantamento, isso somando as áreas, não dos municípios, as áreas só das cidades do estado do Rio Grande do Sul, ela representava 0,5% da área total do estado. E esse 0,5% concentrado no eixo Caxias, Porto Alegre, aqui em Campinas. E aí, quando eu estava falando durante a manhã, eu estava me voltando aqueles números, pô, mas o que nós vamos fazer se nós só ocupamos 0,5%, 10 milhões de pessoas, concentradas na região metropolitana? Como é que nós vamos reverter esse processo da fronteira oeste? A metade sul dos dados, por causa que eu estou fazendo esse indicador ambiental, peguei o censo 2000, 2005, 2010 de todos os municípios do estado e peguei as variáveis do banco de dados. Eu verifiquei que Santa Maria, por exemplo, que tem por característica campo, que entra no início da campanha ali, quando serve, ela passa de 6 mil, 5 mil hectares de soja para 28 mil hectares de soja em 10 mil, 2010. A interferência da área, da incorporação de área de culturas como soja, como foi que eu falou hoje de manhã, que lá em Santa Antônio do Palmar, está acontecendo em toda a metade sul. E aí o meu conflito que eu falo com aqui, quando ela fala da desertificação, que na verdade aquilo ali é um processo antigo de manejo adequado do gado sobre o solo do Arenito de Botucatu, que são 5 milhões de hectares, que é um areal, né? Então tu tem que manejar bem ele. Intensificou, apareceu. Como é que nós vamos resolver isso aí? Entendeu? Como é que tu faz reverter esse processo de fertilidade desse solo e que tu começa a incorporar essa área? Se tu tem um grande conflito, tu não pode incorporar essa área porque a área ou tem uma mancha de deserto, ou porque não pode plantar árvore tal, não pode plantar árvore isso, então tu tem fatores restritivos. E incorporou mais um agora, que hoje foi assinado o decreto da lei do Código Florestal Brasileiro, que amanhã vai ser publicado, e que obriga todas as propriedades do Rio Grande do Sul a ter 20% de cobertura florestal nativa, para efeito de reserva legal e recomposição de todas as áreas de preservação permanente a 30 metros de cada rio. Então o processo agora vai piorar ainda. Porque se o fator descritivo tem isso aí, tu vai ter um fator descritivo ambiental também. Não que isso aí não seja maravilhoso para o meio ambiente, não estou dizendo isso. Estou dizendo que na mentalidade da questão da cultura agrícola, onde tu incorpora, em 1965, por exemplo, quando foi votado o Código Florestal, que estava vigente, a nossa área total agrícola era quase 4 milhões de hectares. A área de soja era 300 mil hectares. Hoje, a nossa área de soja é 4 milhões de hectares, no nosso fica 8. Então, quem fez um processo, a soja já não está nada com o médio, todo mundo sabe disso. E agora, lá, quando você deu o dado hoje da DIS, colocou que tinha 9 milhões de hectares, não era isso. Era que a FEPAM, dentro do zoneamento, ela disse que tu poderia reverter qualquer área agrícola para a cultura florestal. Agora, a área de campo não podia. Para preservar a questão do clima, então são estratégias que não... E como é que tu vai planejar? Que sistema tu vai utilizar, tem planejamento do Estado, se as tuas variáveis restritivas, crédito, ambiental, ela te impõe, aí o cara vai embora. Não, a ideia mais era a questão que a gente utiliza muito a regionalização com base na bacia hidrográfica e microbacia na parte de manejo de recursos naturais. Essa era a ideia. Bom, meu nome é Flávio, né? O pessoal já me conhece há um bom tempo aqui. Eu sou cientista social. Na verdade, eu só queria elogiar esse seminário que o professor Paiva organizou. Eu até estava comentando com o Paiva, eu digo, bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos tentar conseguir umas 2 horinhas na TV Assembleia por semana e vamos editar e mandar um estagiário levar lá e botar na TV Assembleia, porque eu tenho uma certa experiência lá dentro da casa, lá no Parlamento Gaúcho. Tu vai lá, tu pede um espaço na TV Assembleia, demora. É 2 meses, é 3 meses, né? A instituição foi né? Vai lá, pede um espaço na TV Assembleia, vai demorar 2, 3 meses, mas chega lá, depois dos 4, 5 meses, eles te dão assim, ó, seguinte, a FEE vai ter 2 horas semanais aqui, quarta-feira, das 8 às 10, vocês vêm aqui, integram o material que a gente bota no ar.
Então, isso é uma maneira de democratizar os debates da FE, né? Que às vezes dá um problema de colo e tudo mais, né? E a TV Assembleia é acessível. As pessoas que estão lá na TV Assembleia, lá, eu conheço vários jornalistas lá, e são acessíveis isso aí. É só a questão de insistência, né, da FE como instituição junto ao Poder Legislativo, que é a Assembleia Legislativa. Essa é a primeira questão. A outra questão que eu vi, o Dilson falou que está havendo, segundo os gráficos, né, uma reconversão por leite na região que ele estudou. E eu só não entendi muito bem a questão, assim, eu não... Como é que, assim, como você foi em loco lá, né, teve no trabalho de campo, a questão das agroindústrias, né? Tu vê que essa reconversão por leite, ela está indo no caminho que tu acha o ideal, o possível, né, dentro das condições históricas que se tem, né? No sentido que eu quero saber, assim, a questão da agroindústria do setor do leite, como é que está, né, essa parte, assim, bom, está se reconvertendo por leite, mas nós temos que ter valor agregado, né? Aquela coisa das frutas, né? Não vamos vender o pêssego, vamos vender a polpa, né? É isso aí. Bom, meu nome é Natanael, eu sou economista ligado à Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de Investimento. Devido à adiantada hora e também o professor Roberto acabou saindo, a gente vai procurar alguns interlocutores, temos procurado as universidades comunitárias para ser parceiro, e quero falar especialmente do projeto de extensão produtiva e inovação, que nessa fase, dentro deste governo, ele tem um foco, um direcionamento, ou estamos procurando dar um direcionamento maior para o planejamento das regiões, mas especialmente, que aí falo da ligação ao programa de fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos, também ser, em algum momento, capaz de ajudar, né, nesse embrião de que talvez as regiões devam ter das suas agências de desenvolvimento. Então a gente está agora, porque quando a extensão empresarial foi, do governo Olívio, lançado, PIEX nacional, o momento econômico era outro, né? Era muito mais de salvar, talvez, muitas empresas, e se estendeu dessa forma. Hoje a gente está focando mais naquilo que pode ser o investimento produtivo, que a empresa já tem na carteira, mas precisa ter de um acesso. Então, nós chamamos de rede de oferta. Então, aqueles polos de modernização, os laboratórios, tudo aquilo que está nas regiões, nós queremos, com a ajuda dos parceiros, ter uma simbiose, ter uma sinergia maior de atuação, né? Levar, então, a gente está pensando agora que uma segunda fase tem que ter um extensionista de rede, alguém que fique permanentemente em contato, né, não só atuando na empresa individual, mas nesse coletivo. Então é algo que a gente está querendo aí implementar. Mas eu acho que, com relação ao tema maior, me parece que nós precisamos educar para a cooperação. Eu acho que não há necessidade de educar para a competição, por mais que a gente tenha feito isso, e se faz isso muito. Eu não vou arriscar dizer que a responsabilidade social seja a última fronteira do capitalismo, porque poderá amanhã depois ter outro. Mas me parece que nesse momento o viés é de uma forma de competição, competitivo por esse viés. Então acho que a gente precisa começar dentro das instituições, dentro dos governos, a ensinar também sobre a cooperação, aquilo que foi falado sobre os princípios. E aí eu acho que a Paiva coloca bem, né? A nossa fundação, acho que ela tem que ser, nesse momento, talvez voltar a ter um papel muito mais de fundação de economia do que fundação de estatística, né? A fundação de economia e estatística. Parece que nos últimos anos, assim, talvez ela se preocupou muito mais, né, em ser uma fundação de estatística, e talvez não foi algo
nem de direcionamento, talvez algo que no rumo natural ou da própria opção pessoal, muitas vezes, do pesquisador, que me parece que isso é tão quanto é igual a outras instituições como as universidades. Parece que às vezes a preocupação está muito mais, né, do currículo, né? E aí eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer como Estado também. Bom, daqui um pouco o recurso público para determinados projetos, a gente vai ter outro tipo de avaliação também para que, bom, realmente isso possa merecer uma bolsa, né, de graduação, ali possam estar os pesquisadores envolvidos. Então, só eu acho que a gente tem que sim recuperar um pouco mais o ensino sobre a cooperação, que é algo mais difícil, mas a gente tem aí na história da humanidade vários exemplos. Eu acho que tem marchas e contramarchas aí nessa questão. Quer comentar alguma coisa? Só rapidinho. Sobre a informação que você perguntava do processo de reconversão, veja, além disso que a gente já percebe nas estatísticas de produção de leite, nós temos na região um parque industrial recém instalado, digamos assim, que deve estar hoje com capacidade de industrialização de 14 a 15 milhões de litros dia na região, com projeção para logo chegar a 18 a 20 milhões de litros dia. Nós não produzimos 10 milhões de litros dia na região. Então a capacidade industrial, plantas novas, etc., é muito superior à produção de matéria-prima nesse momento. Bom, se são as plantas ideais ou não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem a planta da Nestlé, tem a planta da CCGL, da Brasil Foods, etc. Obviamente todas elas feitas na leitura de competitividade, de inserção no mercado destas empresas, não necessariamente do desenvolvimento regional. Então cada uma delas fez a sua leitura por aí. Então, o que eu acho que é fundamental é o seguinte: o processo está andando e em alta velocidade, e não necessariamente vai produzir os resultados que nós gostaríamos que vão. Mas sempre é possível interferir nesses processos, sempre é possível ação de Estado, ação de políticas públicas, ações da sociedade civil, das cooperativas, etc. Isso sempre é possível fazer. E nós estamos fazendo, a sociedade está fazendo. Então, acho que pensar sobre isso, dialogar, trocar ideias sobre isso, significa aperfeiçoar a nossa ação, a nossa intervenção no processo de desenvolvimento. Deixa eu dizer mais uma coisinha. Foram citados aqui vários livros, várias contribuições interessantes ontem. Hoje, me ocorreu aqui numa das passagens aqui, eu trabalho muito com o Dufumier, que tem um livro chamado Projetos de Desenvolvimento Agrícola. E ele justamente trabalha nessa perspectiva, quer dizer, o papel que tem os especialistas, que tem os estudiosos nesse processo. E numa das passagens diz assim: não adianta você perguntar para a população o que eles querem, o que eles acham importante. O papel do especialista é absolutamente fundamental, mas não é para impor aos outros o que deve ser feito. As escolhas, as opções de desenvolvimento têm que ser democráticas, têm que ser abertas. Mas isso não significa se eximir da responsabilidade de entender mais a fundo esses processos. Só um comentário aqui em cima da fala do Gilson, tá? Gilson, cara é genial. É o seguinte, Gilson, eu acho até que eventualmente tu leste um trabalho meu sobre como identificar e dominar. O que eu tentava dizer? Eu escrevi aquele trabalho no final do governo livre, em que eu vinha brigando exatamente por isso. Os colégios não conseguirão ter uma implementação real se não estiverem acoplados a uma agência de desenvolvimento. Essa agência de desenvolvimento tem que ser sustentada financeiramente pelo Estado, mas tem que ter técnicos altamente qualificados e com concurso público, não pode ser por indicação e apadrinhamento político, e com uma formação específica para fazer essa mobilização, ou seja, de um lado, saber identificar o potencial de um território, saber identificar os seus gargalos, identificar os conflitos, aprender a mediar conflitos, ter noção sobre o dilema de prisioneiro.
Eu batalhei no governo Lívia ao máximo em relação a isso, e a resistência dos governos, isso envolveria efetivamente dar uma autonomia à gestão regional do seu desenvolvimento que os governos não estavam bastante interessados. Aí, nesse momento, eu fui para a Secretaria de Planejamento e aquilo acabou virando um pouco o que era para ser o programa de governo do Tarso que não se elegeu, né? E morreu o assunto, não existe mais essa discussão. Acabou que, na verdade, a agência Polo assumiu um pouco essa função e foi criando a agência de desenvolvimento uma municipal, outra de 3 municípios, outra de 4, outra de 5, uma tem state, outra tem outro. E a coisa, do meu ponto de vista, perdemos a oportunidade histórica de estar empoderando efetivamente os coréis, e fica esse troço que o Roberto relatou agora. Claro que isso seria ideal. Agora, como nós não temos mais, eu acho que, condições, ou pelo menos não está no horizonte com a crise fiscal que nós temos, o que eu estou dizendo é que alguém tem que assumir um pouco este papel. E este alguém, por isso que eu digo, do meu ponto de vista, que poderia ter, porque tem que ter essa função tertius qualificado e inserido. Não pode ser um tertius ausente, distante, tem que ser um tertius com a vinculação. Ele olha para o Estado, porque ele se vincula ao Estado, porque ele é financiado pelo Estado. Ele, ao mesmo tempo, tem uma independência teórica, acadêmica, científica, então tem a obrigação de responder àquilo que o Executivo está dizendo e mandando que ele faça a cada governo, porque ele é uma figura de Estado e não uma figura de governo, né? E tem competência técnica para trabalhar. Bom, no momento, o que existe já constituído é a FEA, né? Mas, assim, realmente, eu não estou querendo dar uma atribuição muito maior, porque ela tem funções de estatística que são cruciais e que ela cumpre muito bem, concordo plenamente com o Tomás. Em qualquer país do mundo, esta é uma casa de excelência, né? Então, ela cumpre bem essas funções e tem que continuar cumprindo. Quando eu digo que ela deveria também cumprir essas funções, que do meu ponto de vista não vem cumprindo, é porque, na verdade, não tem ninguém que esteja cumprindo e é uma emergencialidade para este sistema que nós estamos vivendo. Nós, como Schneider disse, eu insisto, passamos por um processo de transição na agropecuária. Como dizia o Martinho Lázaro, escreveu e eu citei ontem, os setores dinâmicos da economia ainda são a agroindústria, a agropecuária, a indústria e a agroindústria tem uma função fundamental. Perguntava para ele, como é que você sabe, não provou isso? Até as pedras sabem no terceiro andar. Nós estamos vivendo uma crise da agroindústria. Esse é o setor dinâmico do Estado. O Estado vai mal e ninguém está pensando a reconversão produtiva e a direção disso. Percebe? Isso é assustador. Agora, eu estou de acordo contigo. Não deveria ser a função da FEA. É que, na verdade, não existe outra instituição capaz de ocupar esse papel. O ideal seria que tivéssemos agências de desenvolvimento regional com essa qualificação espraiada por 20 e poucos coréis, que não precisa ter essa multiplicação toda, entende? Deveríamos ter pezinhas integradas ao ambiente regional, plenamente absorvidas na vida do cotidiano regional. Porque isso é um problema também da FEA. A FEA é metrópole, ok? A FEA é metrópole. Aquela fala do Gilson no início é fundamental. Eu vim do interior e vou falar na perspectiva de quem vem do interior. Estou bem na foto, não estou bem na foto. A FEA olha muito, do meu ponto de vista demasiado, para a paisagem na qual ela vive, e isso é natural, né? Então ela realmente também tem, não era dela essa função. Eu estou dizendo que ela deveria assumir mais, porque não existe outra agência com capacidade de cumprir esse papel. É isso. É para despedir até, porque das seminários é que nós não tivemos o sucesso de público que eu gostaria, mas tivemos o sucesso de qualidade de intervenções que eu não esperava. Eu realmente aprendi muito no seminário e queria estar já aproveitando para agradecer. No caso das agências de bacia aqui de Porto Alegre, se tentou experimentar, não sei como é que ficou, a questão da Metroplano. Transforma-se a Metroplano na agência de bacia de Geográfico do Guaíba para poder dar sustentação. E eu não sei como é que ficou, porque na verdade também é um conflito, né? Metroplano é aqui, Metroplano. Como é que fica a Metroplano em Santa Maria, ou que é Santa Maria do Guaíba? Esse é o problema. Mas que eu acho que tem que institucionalizar, assim como a agência de bacia, tem que ter a agência dos colégios. E as universidades, não tem outra alternativa. Se a gente começasse a ter seminários como esse nas regiões, talvez eu pudesse. No caso dos Coreia, nós temos fórum do Coreia, que faz a sede dele ali na Assembleia. Como esse conteúdo aqui, nós teríamos público nas regiões. Eu acho que os Coreia tem que criar a agência dos Coreias. Projeto de lei, criar e executar como integrante do sistema. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria então aproveitar que eu estou com a lata na mão fazer um comentário até em resposta à intervenção que o Pai fez antes, porque comentou sobre o que eu tinha dito. Não acho
a gente não discorda em muitas coisas, pelo contrário, mas a leitura que eu tive do que tu está trazendo é que nem 8 nem 80. Né? Então, nem só o governo federal, nem só o OP do bairro, do município do interior do centro do Noroeste. Né? Há como ter iniciativas intermediárias, onde nelas a universidade tem um papel fundamental, talvez representando essas lacunas que a FEE não cobre, porque ela é centralizada em Porto Alegre, não tem as suas regionais, que eu acho que seria muito interessante se tivesse, por todo o estado. Bom, a única coisa que eu queria recolocar, talvez, do que está por trás, porque a minha apresentação, como não tinha planejamento anterior, ela foi bastante caótica, era uma ideia que eu tenho que é o seguinte: muitas vezes nós economistas, me vestindo estritamente de economista, quando comentamos esse tipo de possibilidade de promoção, de desenvolvimento, etc., a gente sempre escolhe algum agente, né, como a universidade, nesse caso, ou é o colégio, ou é o estado, ou é o governo federal, ou é o fulano, ou é o beltrano. Quem é o agente que vai conseguir, então, promover, né, essa ação social, esse desenvolvimento, sabe? E o que eu acho que a gente esquece é que a universidade, assim como qualquer outra instituição, ela, no seu interior, e bem relatou o Roberto, né, tem todas as contradições e dificuldades de agir coletivamente, como qualquer instituição, como o próprio colégio, como o município, como a Câmara de Vereadores, E mais importante ainda, sempre que a gente pensa o que o Estado deveria fazer, o Estado não promove a inserção da universidade aqui ou ali, o Estado não promove, às vezes parece que o economista tem na cabeça o Estado como aquele rei filósofo do Platão, né? E aí parece que a gente está falando assim, não, o Estado pode fazer não sei o quê. Aí ele é um rei filósofo meio burro de vez em quando, então ele precisa de um think tank, né? Ele precisa da fé dizendo o que ele deveria fazer. Mas como se ele fosse um ser que possa ir e fazer as coisas que solucionam, sem que esse processo em si mesmo seja um processo institucionalizado em diversas instâncias que reúnem diversos interesses que são pequenininhos, que são contraditórios, que complicam a própria ação do poder público. Né? Então, eu vejo o CORED é uma instituição, uma formalização de relações que é difícil de promover a articulação, cooperação e promover o capital social, que seja, assim como é a universidade em si mesma, assim como é a FEE em si mesma, assim como é o poder público em si mesmo. O Estado, dentro dele, são níveis institucionais extremamente complexos e de difícil mobilização para esse interesse do bem comum, né? Porque, ao fim e ao cabo, ele responde a um conjunto de interesses que fazem queda de braço no seu interior, e às vezes uns ganham, outros não, e muito pouco tem a ver com a nossa orientação intelectualizada de como é que a gente entende que poderia promover o desenvolvimento. E aí a minha crítica é a coisa da universidade. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental. Não foi engraçado, porque agora esse assunto retomou a minha mesma opinião que incitou a posição da Conceição Tavares, que eu te relatei uma experiência pessoal, que ela me botou o dedo na cara, quando eu disse para ela que não adiantava nada, do meu ponto de vista, reformar a universidade para mudar os níveis de entrada, para tentar fazer um nivelamento do pessoal, enfim, porque estava justamente se discutindo o papel da universidade nessa criação de conscientização e de intelectualização e de promoção da cooperação, da educação para a cooperação, para a criação de um capital social. Sinceramente, isso se faz em nível básico e fundamental. Quando a pessoa chega na universidade, se ela não é educada para cooperar, do meu ponto de vista, tchau. Na família, na igreja, se faz nos níveis mais básicos, né? E o nível mais básico no Brasil é absolutamente marginalizado, né? O ensino fundamental básico é responsabilidade daqueles poderes públicos que não têm absolutamente nenhuma capacidade fiscal para administrá-los eficientemente e com capacitação e com remuneração adequada para os profissionais da área. Então, eu vejo o problema muito mais na base. Se a gente tem alguma forma de construir capital social para uma nação integrada, com espírito nacionalista, desenvolvimentista, de cooperação, de articulação, de empatia, de altruísmo, a gente faz uma educação básica, né? Os valores éticos, morais mais básicos e elementares em níveis educacionais que
estão absolutamente desestruturados no Brasil. Né? E isso se reflete em toda a realidade institucional do Brasil que a gente vê. Olha que o Maluf faz, eu não estou lembrado. O prefeito Maluf, o Silas Malafaia, mas então é só isso, assim, a minha crítica, eu acho pô, tudo isso é excelente, a universidade tem um papel fundamental? Tem, mas eu acho que se a gente não atuar mais embaixo, até teve uma pesquisa que eu assisti num seminário ali na URGS, um ano atrás, eu acho, que dizia que no Brasil o investimento público em educação superior é cerca de 10 vezes maior do que o investimento público nos outros níveis inferiores de educação. E esse índice é muitíssimo maior que qualquer país desenvolvido no mundo. Qualquer país desenvolvido no mundo tem uma proporção de 2 para 1, 3 para 1, e não de 10 para 1. Significa que a gente tem absolutamente subvalorizado o ensino básico fundamental como elemento de constituição de coesão social e de promoção desse tipo de articulação. Alguém quer fazer mais algum? Bom, então, agradeço a todos, agradeço ao pai pelo convite, pela oportunidade, pela presença de vocês, em nome da FEE também. E hoje, assim, encerramos. Obrigado. Tomar um show. Não é mestrado, mas brincadeira. Gilson Montenegro, depois, exausto, eu tô nem litro de vinho, pelo menos. Tudo bom, Matinho? Foi muito bom, né, cara? Pode ser legal, não vou responder. A gente se fala sobre o estado do seminário. Vamos. Estou voltando hoje para A terrinha, pô. Terrinha. Quase 15 dias eu tô fora, cara. Na hora de ir pra casa. Tchau, Jair. Tchau. Obrigadão, um abraço.